Nós estamos no capítulo 12º, Amor e Renúncia, onde a passagem considerada o primeiro evento de Jesus nas bodas de Caná, no local onde ocorre a transformação da água em vinho. E, obviamente, o Pedro faz um questionamento a Jesus, que poderia ser um questionamento de qualquer um de nós a respeito dessa relação de transformação de água em vinho, e que todos nós debatemos, né, detalhadamente esses pontos. E parou, então, quase no final do capítulo, no parágrafo, dando o testemunho real de seus ensinamentos. Então, iniciando, repetindo. Dando o testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Vale lembrar, em relação ao que vem sendo tratado, de que ele fala da fidelidade, da relação entre pessoas, o valor dos amigos, etc. Por isso que, aqui nesse primeiro parágrafo, o Humberto de Campos está salientando ainda mais esse ponto. Continuando, nas elucidações de João, vemo-lo a exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimos-lo dizer antes da hora extrema: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou, a beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir, pelo amor, todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Negam-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Acho que vale aqui uma observação, alguns aspectos desta posição de Jesus. A valorização de Jesus, não só as questões relacionadas às pessoas, mas também à própria natureza. É significativa a entrada de Jesus em Jerusalém, quando nós sabemos que a história mostra que as pessoas deitavam, não é, à frente de uma criatura considerada assim de muito valor, parte dos seus mantos, palmas, etc., que nós vimos isso na entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus estava tão acima dessas situações de natureza material, imediatista, que ele pede um burrinho. E ele entra cavalgando o burrinho, né? Sentado no burrinho, e é o burrinho que tem as honras de pisar naquilo que foi estendido, né? Nos mantos, nas palmas, etc. Mostrando que a valorização que ele está dando é também para o próximo na natureza que está numa condição de dependência do ser humano, que são os demais reinos da natureza. Então, é impressionante esta passagem, né? Porque Jesus está muito acima desse convencionalismo humano e dá a honra do animal ser exatamente aquele que vai passar sobre as manifestações de natureza material, de natureza imediatista. Um outro aspecto que ele está acima do animal, né? O ser humano não estaria acima do ser animal. Então... Outro aspecto a ser salientado aqui é a condição da crucificação por si só. A crucificação era a pena capital romana considerada, aplicada para as pessoas que causassem dano, prejuízo a um cidadão romano ou, então, ao Estado romano.
era a pena que seria considerada uma pena de morte para um indivíduo terrorista, neste nível de condição que ele é colocado. Por isso que bandido e feiticeiro, na questão do romano, era muito pior essa designação para a cruz. Tinha que ser um elemento que causasse agitação na sociedade romana, tanto é que o próprio Pedro, o apóstolo, é crucificado, também por ser considerado um indivíduo perigoso, né, para a sociedade romana. Se bem que o Pedro é crucificado de cabeça para baixo, quando ele diz que ele não tem a mesma honra, a mesma condição e evolução do seu mestre, então ele vai ser crucificado e pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Tem alguma observação, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Essas crucificações, quando elas foram extintas, Humberto, você tem ideia? É só a título de curiosidade, isso foi com a queda do Império Romano ou isso foi extinto depois de alguns anos? Eu não sei se alguém aí, o Admir, não sei se tem algum conhecimento a esse respeito. Exatamente. Porque isso aí era a pena capital, né? A pessoa era levada lá para o Galgotá, né? Que significa caveira, né? E ali ele era crucificado, era a pena capital da época, né? Mas assim, só a título de curiosidade, se foi extinta depois de algum tempo ou por causa do que aconteceu com o próprio Cristo. Ela é extinta quando quando o Império Romano começa a se tornar católico, né? Porque do cristianismo perseguido vai para o catolicismo. O Admir tem um trabalho muito bom feito a respeito. Mas nós já fomos cruéis de tudo quanto é tipo, né? Mesmo depois de extinção de crucificação como prática romana, nós que como sociedade humana, né? Não é nós que estamos reunidos aqui, nós fazíamos empalamento, a gente já arrumou de tudo, né? Tudo quanto é tipo de problema para torturar o vencido, ou então alguém que estivesse contrário aos interesses dos mandatários de plantão. Então, Ayrton quer falar. Ele está com a mãozinha. Né? Ayrton não, está aqui. É preguiça de vir para você. Com o próprio catolicismo, né? Vieram as cruzadas, as fogueiras. Aí, então, manda. Manda bala. O microfone está fechado. Não se acanhe. Não está fechado, está com algum problema aí, Ayrton. Peraí. Melhorou, não? Agora sim, agora sim. Tá. Na realidade, como o Humberto colocou, o empalamento ele veio em substituição à crucificação, porque você não podia equiparar mais a partir do Império, quando cai o último imperador romano e começa o primeiro papa, que é uma transição de poder, você não podia equiparar o bandido que seria empalado ao Jesus Cristo, né? Então, ele só substitui a forma de terror, né? Agora, o que eu queria comentar, acho que são duas coisas que interessantes em relação. Uma que é aquilo que o Humberto falou da entrada triunfal de Jesus, que, na verdade, foi uma previsão de Zacarias, lá em Zacarias 9:9, né? A gente tem já ele entrando de maneira triunfal e humilde e tal, em Zacarias a gente encontra isso, então ele cumpre essa profecia, né? Essa entrada é o cumprimento da profecia para mostrar que ele é o segundo Messias, né? Que entraria e seria saudado pelo povo. E a outra observação interessante que me veio, né? Como Humberto de Campos faz um recorte aqui, né? Porque a gente está falando do primeiro milagre de Jesus e, de repente, ele faz um recorte e passa para o último momento, né? Que é praticamente a paixão de Cristo, né? E para mim, acho que de maneira literata, me dá simbologia, ao menos, né? Para mostrar que como Jesus foi amigo nesse tempo todo. E tentou mudar essa visão, né, de um mestre somente, né, para a visão de um mestre que teria servos, né, para a visão do amigo que tem companheiros, né? Legal. É isso. Mais alguém?
Ademir. Sobre a crucificação, porque tem tudo no Google agora, né? Então, aqui ele começou provavelmente com os assírios e os babilônios. Não dá para ouvir direito. É porque ele está de máscara. No ano 6º antes de Cristo. E a crucificação sírios, babilônios e os persas já no ano 6º, no século 6 antes de Cristo. E era, além da brutalidade, era uma maneira assim vergonhosa, desonrosa a pessoa morrer na cruz. E aí o Alexandre o Grande utilizou isso aí também. Aí eu estou lendo aqui, só não cheguei quando terminou. Foi pergunta. Mas foi mencionado aí sobre o empalamento. O empalamento, vergonhosamente, ele ainda é usado. Não tem muito tempo, na Índia, teve um camarada que foi executado dessa maneira por causa de estupro. Isso passou na televisão. Horrível, horrível. Desculpa. E achei o final aqui e o nosso grande mestre Humberto está certíssimo, porque a Polícia foi Constantino. Constantino. Século em torno de 325, mais ou menos. Por causa da aceitação do cristianismo, né? Acho que ele estava lá na época. Certamente. Estávamos, certamente. Ele aqui sem Google nenhum. Isso aqui é. Deu crescer, quero ser assim. Agora, o apedrejamento já era uma prática mosaica, né? Mais dos hebreus. Mais dos hebreus. Aí depois veio entre os cristãos, depois o próximo entre os cristãos, católicos e protestantes, a roda de despedaçamento. Dos cavalos? Não, é uma roda que a pessoa era colocada em praça pública. Ia girando e puxando os membros. Quebrava, e quando a pessoa não morria, não desencarnava, eles pegavam o martelo, uma marreta e ia quebrando o órgão. E aí, até o francês, aí ele criou o coup de grâce, que é o golpe da graça, que era uma marretada no peito. Em praça pública, com milhares de pessoas assistindo. Eu só gostava. Não sabe o que é pior, né? Não, mas se na época nós tínhamos os circos romanos, pensa bem, os circos romanos eram uma atração para o público. Você ia lá para ver um camarada ser comido por um leão. Né? Você quer uma coisa melhor? Você vai lá no livro Há 2000 anos, você vai ver isso. É contado assim, né? Os senadores se reuniam para ver as pessoas sendo devoradas pelas feras. Até hoje isso acontece. Já aconteceu uma tragédia junto com um monte de gente. Não está dando para ouvir, viu, pessoal? Não está dando para ouvir. Tem que falar alto. Já passamos por isso. Roberto, você não está perdendo nada. Não, já perdemos. Bom, acho que a gente pode parar de massacrar os outros aí e dar seguimento. Muito bem. Coitado dele. E até porque, né, Marisa? Aqueles que quiserem ver lutas de gladiadores modernas, basta sintonizar no dia 7, domingo, que a gente tem exatamente alguma coisa parecida. Tem um nome bacana de Super Bowl. Super bom. A UFC são os circos romanos do dia atuais, totalmente. Triste, né, menino? A UFC, esse MMA, são os gladiadores dos dias atuais. Vamos lá. O que me chama a atenção, né, disso tudo é que a gente veio refinando a forma de matar, né? A gente transformou a crucificação, ou mesmo o empostamento, depois o empalamento, enfim, tantas formas de matar que parecem-nos muito bárbaras, né? Mas a gente continua tendo a injeção letal, a gente continua tendo o enforcamento, que, aliás, é a forma do Tribunal Penal Internacional de assassinato, e a gente ainda não percebeu que, embora a gente deixe mais, vamos colocar, fina a forma de matar, né? Ou menos agressiva, talvez, se isso pode ser dito, né? Mas é que a gente acho que ainda não percebeu que a lei divina é a lei de amor, né? Então, não adianta a gente cometer esse tipo de atitude
se a gente não fizer uma transformação moral no indivíduo. Senão a gente só está refinando a forma de matar, né? Mas continuamos bárbaros como sempre fomos. E acho que talvez essa seja a grande lição disso, né? Na minha opinião, nós temos que nos colocar veementemente contra, enquanto espíritas, a pena de morte, porque a gente tem a consciência de que isso não resolve para aquele indivíduo, não resolve para a sociedade e não resolve para o processo evolutivo de ninguém, né? Muito menos daquele ser em especial que volta talvez muito mais revoltado, né? Então acho que é isso que a gente tem que, acho que talvez visualizar disso tudo, né? A gente não mudou, a gente só mudou a técnica. Eu vejo que o Ayrton fez uma colocação muito importante nesse particular. E, se eu não estiver enganado, a frase é de Voltaire, que quando ele diz que nós não conheceremos a paz enquanto nós continuarmos a matar os nossos irmãos animais. Ele nem vai para a questão do ser humano, porque essa situação, e isso é claro que será uma conquista nossa ao longo dos tempos, esta situação estimula ainda no ser humano as questões, né, violentas de causar a morte ao seu semelhante, independente que esse semelhante ou o seu próximo esteja no mesmo patamar, no mesmo reino, porque ele continua estimulando na pessoa, no ser, exatamente esta prática violenta, a prática de matar, seja um animal, seja o próprio ser humano. É uma observação importante do Ayrton, e que nós, como sociedade, teremos que gradativamente ir vencendo, né, essas estruturas que são primitivistas, que serviram, né, não estou falando de matar ser humano, que serviram por um período para que o próprio ser humano em si tivesse uma alavancagem evolutiva de melhor qualidade no cérebro, que ao ingerir a carne do animal, quando, claro, né, lá bem no primitivismo, quando o sujeito só procurava comer e não ser comido. Ele deu uma injeção de proteína no cérebro que ampliou o cérebro, dado que o espírito precisava se manifestar em condições cada vez superiores, né? Então, tem uma ligação feita do que se tem na história e com os ensinos dos espíritos. Mas essa prática, essa necessidade passou a ser ou está gradativamente sendo suprimida. Aqui não é conversa de vega chato, né? Até porque eu não o sou. O ponto nem velho todo nem chato, né? Humberto. O ponto todo tenhamos cuidado com a questão da alimentação, né? Porque por mais que as pessoas batam contrariamente, principalmente os vegetarianos, com todo respeito, até porque eu tenho parentes na família que são veganos e vegetarianos, né? Eu sou uma das ovelhas negras. O ponto todo por mais que a gente queira defender, o Hitler era obrigado a ser vegetariano pelos problemas que ele tinha de origem estomacal e intestinal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma passagem do Chico, só para a gente também fazer o contraponto, para não ficar uma coisa, não é, fechada num único ano. Né? O Chico, exatamente, o Chico parou de comer carne durante um período e adoeceu. E o doutor Bezerra de Menezes, espírito, apareceu para ele e disse: olha, Chico, é nobre a sua atitude, mas o seu organismo não está sintetizando proteína do vegetal. Então, eu sugiro que você coma a carne de animais que estejam com uma distância maior evolutiva do que nós, seres humanos. Então, o Chico, até porque eu almocei com ele algumas vezes no sábado, ele comia lá uma papinha de arroz com feijão e um pedacinho de frango ensopado. E, às vezes, assim, à noite ele não jantava. Ele comia pão com chuchado no café com leite.
E algumas vezes também era uma canja, alguma coisa dessa natureza. Depois eu ia Então, tomemos cuidado com a nossa saúde, porque o importante é sermos bons primeiro. Agora, sem excessos, evidentemente, né? Seja de que natureza for. E aí, mais uma vez, o mestre Jesus, ele vem, mais vale o que sai da boca do homem do que o que entra. Exatamente. Estela quer falar. Depois de Estela é o Rodolfo, porque ele tá sem o celular, né? Tá bom, depois do Tom é o Rodolfo, então. Não, que eu ia complementar uma coisa. A gente fala de que a gente não mata mais animais, mas a maioria das pessoas hoje pararia de comer carne se a própria pessoa tivesse que matar o animal. Porque hoje a gente vê um steak no mercado, mas a gente não imagina o bife como um animal. A partir do momento que a gente vai e sacrifica o animal e a gente come, acho que a maioria das populações hoje, pelo menos aqui do Ocidente, a gente, das grandes cidades, elas parariam de comer com certeza. Eu não tenho coragem de matar uma vaca para comer uma galinha, eu não consigo fazer isso. Já em extrema necessidade a gente faria, né? Uma extrema necessidade. Mas em sã consciência eu não faria isso. Eu acho que a maioria das pessoas hoje já não faria. É porque está muito fácil o acesso ao bife, né? É por isso, só um complementar só. Valeu, gente. Bom ponto. É um bom ponto. Rodolfo. Eu queria falar que eu acho que não é parar de comer carne para se espiritualizar, mas sim se espiritualizar para parar de comer carne. Isso que o Humberto falou. Isso que o Humberto falou. Não adianta você não se tornar bom, mas deixar de comer carne. Torne-se bom e aí vai vendo o que é que, né? O que se adequa melhor. Lá em Salvador mesmo, a gente come muito frango ao molho pardo. E você vai no puleiro, lá no lugar que vende, que chama-se puleiro. Pegar o frango, né? Aí vem já o frango mortinho com aquele sangue. E é delicioso, entendeu? Mas se você não for lá e ele estiver já no prato todo pronto ali, aí você não se sente assim. Só um exemplo, desde que eu me tornei espírita, um dos dirigentes que me conduziram lá, né, no início da doutrina, ele me sugeriu, né, que começasse não comendo as vísceras, deixasse o frango ao molho pardo, a moela, o coração, que já são órgãos que concentram uma descarga de adrenalina na hora do sacrifício do animal muito grande. Então, eles transportam aquilo para dentro do seu organismo. Então, eu consegui começar por aí, né? Tanto que hoje as pessoas me oferecem, quer um coraçãozinho de frango? Não como. Você não gosta? Eu falo, cara, adoro, mas não como. Né? O gosto é ótimo, o molho pardo é ótimo, mas por que você não come? Eu falo, por princípios particulares, só isso. Né? Meu é um começo. Não aceita. Eu acho assim que o Humberto foi muito feliz quando colocou isso, e eu me lembrei de uma conversa, uma discussão, mas uma conversa amigável que eu tive com um amigo vegano, né, que tentava, por sua vez, me falar sobre a sua filosofia, né? E aí a gente discutindo, e eu sou um carnívoro, eu sou do sul, né? Então a gente é carnívoro por natureza. Eu inclusive, ainda estou bem primitivo, viu, Tom? Eu mataria para comer. Mas ele me colocando sobre a filosofia vegana, eu coloquei sob o ponto de vista que a gente às vezes esquece, né? Porque toda situação a gente tem que analisar de maneira científica, como Kardec nos ensina, né? Eu falei, ok, você não usa nenhum tipo de vestimenta animal, né? Que sabe comer, né? Eu falei, ótimo, você não usa um sapato de couro, mas você usa um tênis Nike que é produzido em Taiwan, que é uma criança de 8 anos que está costurando, ou fruto de um trabalho escravo. Quer dizer, o animal você não come, é admirável, mas você utiliza produtos oriundos de um trabalho escravo de um ser humano. Quer dizer, esse tipo... E eu não, em absoluto, quero combater
o veganismo, qualquer outra filosofia, mas quando a gente quer impor, é isso que eu quero colocar, algo para o próximo, sem nos autoburilar, é que é o erro, né? Porque aí eu falo assim, olha, o Ayrton é um cara errado, porque ele mataria a galinha para comer sem problema nenhum. Mas eu não uso coisa chinesa. Né? Então, tipo, o contraponto. Assim, eu não sou a favor do trabalho escravo. Um ponto importante que acho que a gente tem que levar em consideração é o habitat. Por exemplo, Exato. se você vê o pessoal que vive no Alasca, no tempo de inverno, o que eles vão comer? Vão comer vegetal? Como? Não tem como comer vegetal. Eles fazem a caça, guardam a carne para poder comer no inverno, porque senão eles não têm o que comer, não tem como plantar, não tem como ter vegetal. Então também muita coisa influi na forma onde vive. Isso mesmo. E tem outra coisa, a gente tem que olhar isso com uma certa leveza. Você não pode ficar escravo da carne, por exemplo. Porque aqui a gente tem variedades, a gente tem opções. Usar moderação, né? Usar com moderação, já que você gosta tanto, mas nunca... aí tu nunca mais diga assim, não, eu não vivo sem carne. Não faça isso, porque isso, né, lhe sugere realmente ficar dependente de uma coisa. Claro. E o que eu acho que é gostoso na espiritualização é você ficar independente de tudo que é material, de tudo que o seu corpo tenha necessidade. Meu corpo é o meu corpo. É um agente temporário, é um recurso que eu uso para transitar no mundo físico. E não quero ficar escravo dele. Então, eu vou diminuindo a necessidade. Mas eu vou num lugar, só ter, como ele disse, Ricardo disse, eu estou no Alasca. Vou comer carne. Vou um dia na casa de uma pessoa, como fui ontem na casa de um amigo, que é carnívoro. E uma carne deliciosa. Eu como um pedaço. Lógico que eu como. Não vou dizer, não, porque é um bichinho. Eu não tenho essa coisa, porque eu não sei o dia de amanhã onde a gente vai cair. A gente pode cair em outra encarnação, no lugar que você tem que matar ainda para sobreviver. Olha o Andes lá, né? No desastre dos Andes, eles tiveram que comer uns aos outros corpos para poder sobreviver. Então, é não ter dependência. Né? Marisa, exatamente. Muito bem colocado, Marisa. É uma coisa muito interessante que a Marisa está falando, essa dependência da carne, porque se nós nos recordarmos do nosso lar, do livro, está ali um grande problema que nós tivemos, das pessoas que desencarnaram e foram para o nosso lar, e que havia aquele contrabando de carne. O governador, por mais de 30 anos, gente, por favor, não façam isso. 30 anos pedindo às pessoas, até que chegou um dia em que ele realmente bateu o martelo. E as pessoas foram presas, porque foram 30 anos de aviso. Ele saiu do nosso lar e iam por um umbral mais grosso para fazer o contrabando. E a dependência alimentar, ela é tão forte, tão perigosa como a dependência química. Sim, então a gente não pode criticar o vício de ninguém no cigarro, na droga, no uísque, seja lá o que for, mas eu não vivo sem carne, eu não vivo sem o pão, eu não vivo... Sabe? A gente vive sem nada. A gente vê gente na rua aí que não tem e leva, às vezes, uma semana sem comer, tomando água e um leitinho e catando alguma coisa. A gente sabe que o corpo sobrevive ao certo tempo. Então, eu acho assim, se nós estamos com essa proposta de espiritualização, é no geral. Vamos tentar, no que puder, não precisa também ficar neurótico e dizer eu não entro ali porque tem carne, eu não cumprimento fulano porque tem o cigarro, eu não sabe? Isso é que eu acho que é bobagem. A gente tem que respeitar as dependências do outro, do mesmo jeito a dependência ainda do orgulho, do ciúme, da raiva, todos nós temos as nossas dependências. Né? Adriano a Jaliane quer falar depois do Adriano, viu? Tem até uma... não sei se foi na entrevista do Chico, do Pinga Fogo, ou então numa entrevista dele para Hélio, e fizeram a pergunta para ele sobre a questão do consumo de proteína. Né? Ele falou, pessoal, enquanto a humanidade precisar da proteína, o ser humano pode consumir isso, do animal.
E aí, até fiz uma pesquisa rápida aqui, aproveitando a ideia do nosso amigo. Todo mundo Google lá. Google lá. Aniversariante da semana. E aí ele fala assim, ó, no livro dos hippies aos problemas do mundo, aí o Chico diz na psicografia lá, falou assim, olha, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para o outro, e sim educar o nosso organismo para realizarmos essa adaptação. É um processo. E era justamente isso que eu ia falar, eu estou no processo de vegetariana há quase um ano, tá? E eu sou gaúcha, né? Então, eu entendo mais. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir não comer carne, porque é o base, né? Meu pai cria gado. Então, hoje, eu imaginar matar um boi, já fiz. Eu não quero nem chegar perto, vou chegar lá para abraçar ele. Mas é um processo. Eu não quero ser radical, então eu digo, estou em processo e eu acho que estou em processo por um bom tempo. Porque se eu for numa casa, eu vou carne um pouco menos. Só que hoje é muito fácil não comer carne aqui. Tem tanta opção. Vai no mercado, tem tanta opção. Então, eu não como carne quase nunca. E quando eu como, eu já sinto diferença. Bate no estômago, né? Não, e a sua intenção é tirar a carne. Então, já quando tem a intenção, é mesmo que um sentimento doente. Toda vez que a gente quer, né, substituir um sentimento doente por um bom, todas as vezes que a gente cair, a gente vai sentir, ai meu Deus, de novo eu fiz aquilo, de novo. O sentimento né? Do ser espírita e também pela questão do meio ambiente, que eu comecei a estudar mais do meio ambiente, e a carne vermelha prejudica muito o meio ambiente também. Então, eu pensei, se eu puder diminuir, vou fazer a minha parte, né? Então, eu me sinto bem com isso. Achei muita coisa para melhorar, óbvio, tem coisas muito mais importantes. Mas se eu puder incluir esse pouquinho, já ajuda. E eu me sinto muito bem na minha carne. E o trabalho Green aqui no centro foi maravilhoso, porque isso, várias pessoas que nem pensavam em entrar nesse processo, entraram. Eu estou nesse processo assim, se eu for no lugar, tem carne, eu como. Agora, uma carne gostosa, também não é qualquer carne. Entendeu? Hoje eu já tenho a opção assim, não, tem que ser uma carne assim, como eu comi ontem uma picanha pelo avesso, toda cheada, que eu olhei assim, já está aqui pelo provar. Eu não sei se na outra encarnação eu fui totalmente vegana. Tenho que aproveitar agora só para me despedir. Mas ainda não existe. Mas tinha um contraponto, né, Marisa? Tinha pimentão e queijo lá dentro, né? Então já é várias coisas. Uma coisa fazia uma diferença grande. Meio fácil. Mas ainda não existe a questão da necessidade da população mundial ainda consumir carne como próprio alimento, propriamente dito? Sim. Tem a necessidade. Vá no Brasil e diga assim, todo mundo vai ser vegano. Vá ver o valor dos alimentos vegetarianos. Não é só isso, não. Do ponto de vista econômico, mundial, é um impacto imenso. Tem tantas economias que não sobrevivem sem essa atividade. Então, é como a gente estava dizendo, isso é um processo. Lentamente você vai retirando e substituindo por outras coisas. Mas eu acho que é meio que substitui. Se tu for ver... Lentamente, não agora. Plant-based hoje, elas valem milhões, elas estão crescendo exponencialmente porque o aumento do consumo desse tipo de produto está aumentando e ele não é barato. É mais caro do que o normal. Eu pessoal, acho que ainda Ayrton, desculpa te cortar, Ayrton. Pessoal, o Tom, né? O Tom está esperando, mas uma observação importante. Vocês que estão aí no centro, estão com o microfone aberto, o pessoal faz comentário em paralelo. Entra tudo no microfone, tá? Evitam conversas em paralelo aí, porque interrompe a fala da outra pessoa, ok? Estela, né? Não, fica uma surpresa aí, né? Fica sempre na expectativa quem que vai falar, ele não entra. Não, eu estava aqui pensando, eu achei tão legal essa questão que o Humberto colocou, né, e o Rodolfo também comentou, essa questão da espiritualização, como a gente vai crescendo nesse pensamento todo,
E lembrei do que Jesus fala, realmente muito mais importante é o que sai da boca do que aquilo que entra. Então, acho que essa lembrança de que não adianta comer ou não comer e não fazer as coisas realmente que deveriam ser feitas em prol, né? Realmente, se você está preocupado com a humanidade, com o futuro, com o bem-estar, eu acho que está mais ligado naquilo que sai do que aquilo que entra. Óbvio que não dá para, né, ser ingênuo a ponto de discutir tudo que a gente discute, mas assim, o quanto realmente que lá dentro, o que está conectado com a minha decisão de comer ou não comer, né? O quanto que eu procuro um substituto, porque eu sou vegetariano, mas aí eu como a carne de soja, porque eu quero comer um hambúrguer que tem gosto de hambúrguer, que me lembra o que é a carne. Mas eu acho que é muito complexo, né? Um assunto assim, talvez essa busca mais para o interior, aquilo que a gente está realmente se transformando, para que isso depois se transforme numa decisão consciente mesmo, do porquê que eu não estou fazendo aquilo. Era só isso. Isso aí, Estelinha, muito bem, bravo. Humberto e Ayrton. Na realidade, acho que nós temos que... O capítulo realmente chama a discussões em várias vertentes, porque ele fala, evidentemente, de um casamento, né, de bodas e de vinho, e o que está acontecendo ali é uma festa. Eu acho que é muito pertinente até esse nosso debate sobre os aspectos da alimentação. Vale lembrar que o próprio Emmanuel trata disso, através da psicografia de Chico no livro Roteiro, que ele diz que, sem sombra de dúvida, e o Ronaldo fez a abordagem, para a economia mundial, isso seria um problema muito sério na geração de empregos, etc., se você suprimisse de um momento para outro. Mas o que também precisamos avaliar são os excessos dessas ocorrências, né? Os excessos levam a nós termos hoje... Porque eu fiz uma palestra num ambiente específico onde se tratava das questões não só de consumo de carne, mas da criação do animal em si. Os excessos, os exageros levam as questões da alimentação para um ponto de desequilíbrio. Nós temos 6 bilhões de cabeças de gado no mundo. É quase 1 para 1 na população mundial. O que se dá de grãos, o que se usa de grãos para a alimentação do gado, nós estamos falando de 6 bilhões. Água. O que se usa de grãos no mundo, por ano, nós eliminaríamos a fome de 900 milhões de pessoas que vivem a miséria, segundo os últimos dados da ONU, o que se distribui de grão para alimentar o gado. Então, veja que existem desequilíbrios no processo. Esse é o ponto central, né? Em relação a essas questões. Mas, sem sombra de dúvida, a moderação, etc., é o ponto central daquilo que todos disseram, né? Em relação às questões da espiritualização. É o ponto central, em ser comedido. Eu tenho uma experiência pessoal, que eu já relatei em algumas aulas no KSSF, e que o que nós vemos é que a reencarnação ela trabalha de uma maneira positiva quando o indivíduo não tenha controle sobre, não tenha bom senso, não tenha controle a respeito daquilo. Nós estamos tratando da alimentação, por exemplo. O meu pai desencarnou com 51 anos de idade, um homem muito forte, um homem muito bom, mas extremamente exagerado no consumo de carne. Tudo bem que é de um período da época dele, etc., mas era realmente além da conta, né? A carne com aquela camada de gordura e aquelas coisas todas extremamente calóricas e que nós temos que tomar alguns cuidados. Ele era uma criatura boa, mas uma pessoa que não tomava, que era exagerado nesse particular. Muito bem. Desencarnou com 51 anos, eu tinha 10 anos de idade, são 55 anos que ele desencarnou. Passados uns 40 anos, mais ou menos, talvez um bocadinho mais, ele reencarnou como filho da minha sobrinha, cujo casal é vegano. Aquilo que ele precisava aprender não foi... A criatura é analisada como um todo.
Nós não somos analisados por um ponto onde nós somos frágeis. Nós somos analisados como um todo. Nós não somos esta personalidade, este ego. Nós somos todo o resumo, toda a síntese de tudo aquilo que nós fizemos, aprendemos, experienciamos, etc., etc. Então, a reencarnação funciona dando a oportunidade da correção sem que haja agressão do indivíduo. Porque há compensações, né? Há compensações. Agora, se a pessoa já tem desenvolvimento positivo em si mesmo e ainda procura ter controle sobre aquilo que ingere e tudo mais, tanto melhor. Mas não podemos considerar que as criaturas sejam condenadas porque, de repente, em um ponto, né, ela seja frágil. E as outras conquistas? Ayrton. Eu acho que falar um pouquinho mais sobre essa questão da ponderação depois da Marisa e do Humberto seria chover no molhado, né? Então, eu quero passar por um ponto depois, né? A pergunta que teve sobre se nós já estamos preparados para cortar de uma vez por outra a proteína animal, né? E aí eu acho que a gente teria que basear e fundamentar isso em estudos científicos sérios. Até onde eu vi, né, desses estudos, eles demonstram que ainda biologicamente não estamos preparados. Isso não é uma questão individual, estou falando coletivamente. O individual é uma questão moral, cada um tem que seguir a sua tentativa, mas eu acho que dentro desse ponto a gente tem que se basear no macro pela ciência. E os estudos, até onde eu conheço, demonstram que ainda não estamos preparados. Mas o contraponto é o que Emmanuel nos traz naquele livro de Perguntas e Respostas, que ele diz: o futuro todos não comerão proteína animal. Isso é fato. Como Humberto disse, a reencarnação é para nós esse processo de ajuda, né? Nos ajuda a renovar atitudes. E isso a gente vai fazer com as atitudes, né? Que nos levam a realmente corromper o corpo, corromper a natureza e as outras atitudes. Então, não tem problema. Se você hoje teima em qualquer sacrifício para poder, né? Como você disse, eu estou no processo. Às vezes eu vou num lugar que só tem aquilo e eu ainda como. Mas estou no processo. A natureza não dá saltos. Aquelas pessoas que fazem isso de uma forma sofrida e não, porque radical, termina numa outra encarnação não aguentando manter as decisões. Então, a gente tem que ter decisões conscientes. E a consciência, ela também não dá salto, é essa natureza, né? A gente tem que ir aos poucos. Então, tem que ter compaixão. Rodolfo. Querendo dizer que a gente sabe, todo espírita sabe que um dia virão espíritos perfeitos. Angélicos. Como Jesus falou, deixar que o dia de amanhã então enquanto de amanhã, então viver o presente de agora e não ficar pensando no futuro tão rápido. É isso, que não vai adiantar, a gente não vai vir anjo. E não é porque vai deixar de comer carne que vai ficar aquela maravilha do século. Então, às vezes nessa vida você está na carne e está no processo de renovação de outras coisas. Então é assim, né? Pincelando. Tem gente que tem que tortura os filhos. No caso de uma mulher, ela era vegana, não tinha nada, sabia paga. E aí os filhos, a menina seguia ela e o menino gordo. E ela falava, que negócio para beber água. E aí ele vai ao médico. E aí o menino começou a perguntar ao médico que ele gostava de queria comer carne, não queria fazer carne, obrigada a poder, e isso foi um pouquinho escondido. E a mãe chocada, porque a gente sabe tudo que é bom ser bom, olha Jesus. Mas vamos, assim, sem nos torturar, nem torturar o outro, porque às vezes a gente já conseguiu alguma coisa, e aí na crítica, na hora de dar uma opinião, você bota o outro tão para baixo que ele, se é bebida, ele vai se afundar na bebida naquele dia. Se é comida, lá vai, entendeu? Então... E a gente tem que lembrar que a gente está no processo de transição para regeneração.
e percebam que muitas crianças recém-reencarnadas já vêm sem a predisposição à carne, né? Uma das minhas filhas não come carne, ela não gosta. E a minha esposa, a gente ficava naquela coisa, tem que comer carne. A minha esposa falou, olha, se ela não gosta, não vou forçar, porque a gente sabe que é o caminho, né? Então, eventualmente, um tipo de carne, outra ela come um pedaço, mas assim, sempre deixa no prato. Então, os pais têm que ter essa consciência de que tem que oferecer para as crianças o que vai ser melhor, não o que a gente acha que é melhor para nós hoje. Nós estamos numa condição evolutiva muito diferente das crianças que estão vindo para tomar conta de tudo, né? Então, já é um passo. E tem pai que insiste até, às vezes, forçar a criança a adotar o pior hábito, né? Que não é o ideal. Nesse caso, com colesterol, e a mãe nem imaginava que eu parei de comer carne por 3 meses e não consegui, eu fiquei doente também. Eu tive que voltar, não consegui. Bora, Humberto, voltar para a Estela, Estela está aguardando. A Estela levantou a mãozinha, ou é Tom? É o Tom. A gente tem que entender que nós somos animais, tá? Primeiro, antes de ser espírito aqui como carne, a gente é animal. A gente se teve a evolução dos orangotangos, dos macacos, whatever, que saiu, da onde a gente saiu. A única diferença que a gente fez deles é porque nós comemos carne. O animal carnívoro, ele consegue desenvolver vitamina C, ele não consegue desenvolver vitamina C, por isso que a gente morre de escorbuto, né? Tem algumas coisas que a gente precisa, gente. Não adianta, se a gente não comer carne, a gente vai morrer de alguma coisa. A proteína é importante para o nosso ser animal, né? Como animal, a gente tem que... Agora, medir a evolução de um espírito através de comer carne ou não acho que aí está muito longe ainda. Tanto que estava falando aí do comércio negro lá no nosso lar. Pô, se você já chegou até o nosso lar e ainda está comendo carne, então, né? A gente vai ter que estar lá em Júpiter, lá, chegar lá, falar com o Mozart lá e falar que o Mozart nem sei se era vegetariano, ele está lá em Júpiter. Então, a gente não pode basear uma coisa... Esses dias eu ouvi uma coisa, o pessoal fala assim, Cristo é muito legal, mas o fã-clube dele é terrível, né? Então a gente tem que parar de ser os eco-chatos, né? Eu falo assim, eu tô certo, mas você tá errado porque você come carne. Eu falo, deixa cada um na tua evolução, né, gente? É uma coisa que a gente vai ficar batendo e não vai andar para lugar nenhum. Eu acho que é uma discussão que a gente podia até deixar para outra, uma conversa de restaurante num dia assim, porque aqui a gente vai ficar e não anda, né? Numa churrascaria, né? Numa churrascaria, eu acho ótimo, eu gosto de carne. Mas porque a única coisa, Tom, a única coisa que eu acho assim, problema agora já está menos. Mas eu vi aqui no início as pessoas quando chegavam no centro, que iam se tornar ou partícipas ou participar da reunião mediúnica, tinham essa coisa, né? Olha, eu como carne, eu tenho que deixar de comer carne, eu vou então não comer carne no dia da reunião. Pessoal, no dia da reunião, não adianta fazer nada para a reunião. Você tem que fazer todo dia, porque o médium é 24/7, você todo dia é médium, não é só no dia da reunião. Então, vá tomando as suas decisões dentro do seu equilíbrio geral, inclusive alimentar, com moderação, né? Semana, com moderação do que você aguentar. E ficando menos ciumento, menos invejoso, menos comendo demais, entendeu? Olha, muito interessante. Muito interessante o que você falou. Ontem eu estava assistindo uma palestra do Leandro Carnal sobre os 7 pecados capitais. Eu acho que todo mundo tinha que assistir aquilo. É fantástico o negócio que ele fala, né? Sobre a inveja, os pecados capitais, né? Que realmente muito legal a visão dele, tem no YouTube, pode todo mundo assistir. É uma excelente, é comprido, mas é uma excelente palestra, uma excelente aula, né? Sobre o pecado capital. É o que já foi dito aqui. O que a gente quer é buscar essa espiritualização,
mas com prazer, consciente, com tranquilidade, não uma Isso. coisa te sabotando, e aí numa encarnação seguinte você vem fazendo pior do que fazia nessa. É uma Então, conscientização. é quando você força o seu espírito a fazer de conta que você adquiriu uma virtude, uma força, é terrível. Na próxima encarnação, é como Humberto, hipocrisia. Vem o cidadão cai numa família daquele jeito para ele provar que ele é daquele jeito, ou para reduzir o mal que ele se fazia. Então, vai ser tudo na escola mesmo que a gente vai conseguir. Tem tanta coisa que a gente precisa melhorar Antes de parar de que não vai ser a carnezinha ali que vai... Bom, Beto, porque esse negócio de carne já está dando Vamos lá. fome. Então, Jesus, entretanto, ensina às criaturas, nessa hora suprema, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do tempo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustentando nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado, submisso. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Capítulo 13. Pecado e punição. Agora o bicho vai pegar. Aí, mas isso não é palavras do Humberto de Campos. Aí, Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele, com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. Solicitado, então, a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que ouviram. Aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Acho que aqui, pessoal, se me permitem, o ensinamento dessa passagem, ele pode ser analisado sobre os mais diversos aspectos, particularmente numa análise feita, aliás, até apresentei em palestra de estudo nosso, nos sábados do Evangelho, aí no KSSF, a questão deste momento em relação à apresentação da mulher adúltera. Existem três instantes significativos nessa passagem. Primeiro, Jesus atua utilizando da assistência à criatura. Qual é a assistência à criatura? Ela ia ser executada. Não adianta começar, não é? É a mesma coisa quando o Emmanuel diz assim, o indivíduo falta pão. Não adianta você falar de evangelho para quem tem um estômago vazio. Será que assistir a criatura primeiro, porque a fome dói, e quando a fome dói, a oxigenação no cérebro é um tanto quanto reduzida, e, obviamente, a situação da compreensão do indivíduo é reduzida. Então, quando comparado com essa questão, ele faz uma assistência à mulher e ia ser executada. Então, ele tinha ali um trabalho assistencial inicial, mas não para aí. Na sequência, quando ele pergunta para ela, mulher, onde é que estão aqueles que te condenavam? Ele diz, todos se foram, Senhor, né? Porque todo mundo tinha culpa no cartório. Aí ele usa de misericórdia, quando ele diz, eu tão pouco te condeno.
Ele está usando de misericórdia, se colocando no lugar do outro. Se eu estivesse naquela posição, talvez eu fizesse a mesma coisa ou pior. E, finalmente, ele usa de caridade, que é o trabalho dele como mestre. Caridade no sentido de educação, quando ele diz para ela, vá e não erres mais. Tudo isso numa única passagem. Você tem a assistência prestada, você tem a misericórdia de se colocar no lugar do outro, e você tem a caridade efetiva de orientar, de colocar a pessoa, ou dar a chance da pessoa optar, mas através da educação. Alguém tem comentário? O Rafael tem. É curioso que a multidão reclamava o apedrejamento, né? E aí mostra a nossa falta de senso de justiça, porque nós gostamos, está na nossa, cunhado no nosso ser, a vontade de fazer justiça, ou de um lado ou de outro, né? Porque enquanto legisladores do império ali que nós fomos e que muitas vezes injustiçamos as pessoas, a multidão que estava ali também queria fazer a justiça da forma que eles entendiam que deveria ser feito, mesmo não sendo o desfecho que Jesus deu para aquilo, né? Então, Jesus mostra ali que, de um jeito ou de outro, a gente está errado quando quer cobrar a justiça da nossa maneira, né? E uma outra coisa interessante é que me veio aqui também, e complemento o que o Humberto comentou, ontem, no nosso estudo de manhã, a Dani falou uma coisa muito legal, que muitas vezes o indivíduo, quando está se afogando, não cabe querer ensinar a nadar naquele momento. Você tem que salvar, né? Porque se você for querer ensinar a nadar, ela vai afundar e você, às vezes, vai afogar junto. Não é o tempo daquilo, né? Então, ele salva e ensina na sequência, como o Humberto falou. Ô, Rafael, acho que vale lembrar também o seguinte, né? A lei, os 10 mandamentos, ou a lei de Moisés, dizia que o adultério seria lapidado em praça pública, e não só a adúltera. Onde é que estava a outra parte? Onde é que estava aquele com quem ela adulterou? Não é verdade? Hoje estariam os dois ali grudadinhos. Onde é que estava a outra parte? Tem um outro ponto também, porque ali foi armado, era uma armadilha para o Cristo, né? Porque quando eles chegaram ali em praça pública, eles falaram, olha, a lei hebraica nos permite apedrejar em praça pública. E você, o que nos diz? Quer dizer, eles queriam colocar Jesus num mau momento, numa situação difícil. Aí, né, tem aquela passagem que ele começa a escrever na areia, aquela coisa toda. E você, o que você nos fala? E é quando ele tem essa resposta aí soberba, esse ensinamento maravilhoso. Então, assim, de uma armadilha, de uma emboscada que queria fazer para o Cristo, né? Porque a lei hebraica, como o Humberto disse mesmo, condenava os dois. Né? E o machismo da época trouxe o quê? Trouxe a mulher. A mulher que foi pega em adultério. O homem não. Né? Então, é mais ou menos segundo dizem, quando ele riscava o dedo na areia, né? Segundo dizem, quando ele riscava o dedo na areia, ele estava escrevendo o nome de muitos daqueles que estavam presentes que já haviam adulterado. Não, ali era como se fosse o Google ali, ele traz aí a lista. Aí quando vinha a lista, ele já levantava. O Google se materializou no dia, 2 mil anos atrás. Quem tivesse em pecado, aí já olhava assim para um, para outro. E aquele olhar do Cristo... lancinante, né? Não, o olhar do Cristo devia fulminar. O cara já viu assim, ele já me leu todinho. Quem tem uma matéria muito interessante, né? Nós vamos ler sobre isso, mas quem tem uma matéria muito interessante no canal do YouTube é o professor, o teólogo Severino Celestino. Para quem conhece, ele já veio dele, aqui. Já veio aqui. Ele tem uma palestra, um estudo maravilhoso a esse sobre essa passagem? Sobre. Entendeu? Ayrton. É interessante porque quando a gente remete essa situação, para mim pelo menos, que é a minha área jurídica, né?
eu fico pensando como a gente também faz a mesma coisa que os judeus, né? Só aplicando a lei que a gente tem, né? E porque, na realidade, eles se achavam corretos, né? Porque eles estavam ali para cumprir a lei que estava vigente, né? E se achavam no direito de fazer essa aplicação. Eu me recordo das minhas primeiras aulas, quando eu chego em sala de aula para dar a teoria do direito, né? E falo o que é o direito, né? Essa discussão tem 4.000 anos e não se chega numa conclusão do que é o direito. Mas a primeira coisa que eu falo é que o direito é diferente de lei, porque a melhor definição de direito para mim, porque a gente segue uma definição romana, né? Que vem do directum, aquilo que é reto, aquilo que é correto, normas de condutas que regem uma sociedade naquele tempo, né? Então, esse é o que é o direito para a definição romana. Mas eu gosto da definição grega do direito. E a definição grega do direito é que o direito é a arte do bom e do justo. Então, é buscar o bom e o justo. E aí a gente começa a perceber que uma lei, por exemplo, ela pode ser vigente, mas ela pode não ser direito. Porque a lei ela pode não ser boa e nem justa. Porque se a lei fosse igual ao direito, todas as leis teriam que ser boas e justas. Porque se o direito é a arte do bom e do justo, a gente tinha que ter todas as leis boas e justas. E a gente percebe que nem todas as leis são boas no sentido de que ela vem pelo instrumento jurídico normativo adequado para a sua consecução, e justas no sentido que ela atende àquela noção de justiça. E aí que Jesus vem nos mostrar, é isso que eu quero chegar nesse ponto, como muitas vezes a gente tem que buscar o que é direito nessa definição teórica de direito, independente da lei. Né? Porque às vezes a gente age como judeu. Não, mas isso aqui está na lei, eu tenho o direito de aplicar isso. Mas isso está sendo realmente o direito ou você está aplicando aquilo que não é justo para o seu próximo? Ou você está aplicando aquilo que não é adequado para o seu próximo? Né? Então, eu acho que essa dosimetria que o Jesus nos ensina, ela deve ser tomada para a nossa vida, porque às vezes a gente quer aplicar só o que está no nosso contrato, às vezes a gente quer aplicar o que está naquela lei vigente. Não, sim, tem que ser apedrejado mesmo, tem que ser executado mesmo, tem que ser preso mesmo desse jeito ou daquele. Isso não é uma apologia a não se cumprir as leis, muito pelo contrário, mas é naquele momento em que nós temos o poder de buscar uma punição a alguém, que a gente faça essa dosimetria na nossa vida. Esse é o convite que Jesus nos faz, né? Você está sendo bom e justo? Quer dizer, você está atendendo essa justiça, pelo menos esse conceito de justiça, que é muito bem delimitado por Kardec, lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade, no Livro dos Espíritos, que é muito diferente da justiça humana, né? Mas eu acho muito interessante, essa passagem é uma coisa interessante para nos colocar em conflito do caminho que nós estamos, né? Como ainda em sociedade estamos muito longe da justiça divina. Mas temos a fórmula, né? Já sabemos como é, né? O caminho. Pelo menos o caminho do meio, como alguém disse. É um verso